Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do PET de Ciência da Computação da UFRN e esta aula será sobre representação numérica. É uma aula mais teórica apenas, que mostra como o computador representa os números que nós usamos no hardware. Bom, a representação é necessária, pois no fundo o computador só trabalha com zeros e uns. Ele é uma máquina que trabalha apenas com sinais elétricos que são binários. Mas é preciso um certo padrão para traduzir os números que nós usamos em base decimal, para que o computador possa entender e fazer cálculo com eles e depois traduzir de volta para que nós possamos entender os resultados do processamento. Os números inteiros são os mais simples, são aqueles números que não têm nenhuma parte decimal. Aí existem formas de se fazer a conversão entre as duas bases, a base 10, que é a que nós usamos normalmente, e a base 2, que é a dos números binários. Por exemplo, se nós temos um número 000101, esse número é binário. Então, por exemplo, os três primeiros zeros serão multiplicados por 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3. Como qualquer número é elevado a zero, então eles são irrelevantes nessa soma. Já os dois dígitos que são 1 serão multiplicados por 2 elevado a 2 e 2 elevado a 0. 2 elevado a 2 é 4, multiplicado por 1, 4. E 2 elevado a 0 é 1, multiplicado por 1, 1. O resultado dessa soma será 5. Então, nós acabamos de fazer a conversão desse número para a base 10. O número 000101 em binário quer dizer o número 5 em decimal. Isso é válido apenas para números positivos. Os números negativos têm outra forma de serem representados no computador. Para os números negativos, nós usamos o que se chama do complemento a 2, que é um sistema de representar os números negativos. Vamos explicar usando um exemplo. O número menos 5. O número 5, positivo, vamos imaginar que nós estamos usando 4 bits. Ele seria representado como 0101. O cálculo do número 5 já foi apresentado no slide anterior. Então, voltando. Para representar esse número de forma negativa, ou seja, o oposto desse número, nós invertemos todos os bits, ou seja, fica 1010, e adicionamos 1 ao resultado dessa inversão, 1011. Ou seja, 1011 é o número menos 5 em binário, usando o complemento a 2. Fazendo o caminho inverso, pegando o número 1011 para saber qual seria o seu valor positivo. Invertemos todos os bits, ou seja, 0100, e adiciona 1 a esse número, 0101, e nós voltamos ao número original, que era 5. Pode-se fazer isso com qualquer número e com qualquer quantidade de bits. No complemento a 2, o primeiro bit ele pode indicar se o número é positivo ou negativo. É possível saber isso porque nós podemos somente imaginar que todos os números positivos, o zero sempre é... Tá. Quando nós usamos no complemento a 2, nós sempre imaginamos que os números positivos sempre começam com um zero. E quando o número é negativo, ele sempre vai começar com um 1. Só que precisamos usar aquele esquema do complemento a 2 para poder descobrir o seu valor verdadeiro. O complemento a 2 é utilizado para que não haja nenhuma ambiguidade na representação do zero. Por exemplo, vamos imaginar que o primeiro bit fosse somente um bit de sinal. Se fosse 0, seria um número positivo. Se fosse 1, seria um número negativo.
e o resto dos bits seriam apenas a representação do número sem nenhuma alteração. Se fosse assim, poderia haver dois números zeros, um número zero positivo e um número zero negativo. Por exemplo, um número em binário que começasse com um 0 ou com 1 e o resto fosse 0. Os dois seriam zeros, mas isso não existe na matemática. E além do mais, você ganha mais um número quando você usa o complemento a zero, já que o que seria o menos zero é na verdade um número que existe de verdade. Os números reais, ou seja, os números com uma vírgula, vamos dizer assim, são mais complicados. De acordo com o padrão do I3E 754, formulado nos anos 70 para padronizar a representação dos números reais, ele é composto de três partes, essa representação. Primeiro nós temos um bit de sinal apenas, que serve apenas para dizer se o número é positivo ou negativo, 8 bits de expoente e 23 bits de mantissa. Como assim expoente e mantissa? Nós vamos explicar agora. Bom, primeiramente nós temos o de sinal, como foi explicado, ele é 0 quando o número é positivo, 1 quando ele é negativo. E nós temos o expoente. O expoente é uma potência que vai elevar o valor que está localizado na mantissa. Como ele é um número sem sinal, convencionou-se que 127 seria equivalente a 0. Os números negativos seriam os números abaixo de 127, os positivos acima de 127. Então, por exemplo, se eu quero a potência 0, eu tenho que adicionar 127. Se eu quero a potência 3, eu tenho que fazer 3 mais 127, igual a 130. O valor que ficará no expoente será o valor 130, por exemplo. A mantissa, nós temos que explicar como funciona um pouco. Ele é o valor a ser representado, só que ele é normalizado de forma que só tenha, como se só tivesse um bit antes da vírgula. Assim, como assim? Vamos explicar com um exemplo. Primeiramente, o primeiro bit ele é implícito. Ele simplesmente imagina-se que ele tem o valor 1. Então, o número 3,25. Em binário, a parte inteira é 3, 1, 1. E a parte decimal é 0, 1. Por quê? Porque imagine como sendo esse número como se estivesse lendo ao contrário. 1, 0 e mais um 0. Esse seria o número 4. E 1 sobre 4 é 0,25. Essa é uma forma de imaginar como se representam os números reais em ponto flutuante. Então, o número 3,25, que é 11,01 em binário, na mantissa nós representamos como 1, 0, 1 e o resto tudo 0. Como assim? O primeiro 1 de todos é implícito. Nós imaginamos que ele simplesmente está lá. E o resto dos números coloca-se logo depois. Esses zeros serviriam para se ele fosse um número que precisasse de uma maior precisão, por exemplo, que tivesse mais casas decimais na parte depois da vírgula, o que não é o caso. O segundo exemplo, ele explica melhor essa questão do 1 implícito e da normalização. Por exemplo, o número 0,125. Ele é, na verdade, em binário, imaginamos como se fosse 1 sobre 8. Ou seja, 2 elevado a menos 3. E na mantissa, nós colocamos apenas o 1. Nós ignoramos os zeros antes. E esse 1, como ele é implícito, a mantissa fica completamente zero. Mas como que esse número vai representar 0,125? Nesse próximo slide nós explicaremos com mais detalhes. Primeiro partindo do mais simples, que é o 3,25. Considerando as três partes,
O sinal o expoente é mantissa, o sinal é 0, pois trata-se de número positivo. O expoente será 128, porque o expoente precisa ser 1. A mantissa é 1, 0, 1, 0 e o resto tudo 0, como foi explicado no slide anterior. O expoente precisa ser 1, pois o primeiro bit da mantissa ainda faz parte do valor inteiro do número. Ou seja, o valor que está na mantissa é como se fosse apenas a parte depois da vírgula, considerando que o expoente é 0. Aqui, o número 3 é 1, 1. O primeiro 1 é implícito, o segundo 1 ainda está na mantissa. E como ele faz parte da parte inteira do número, precisamos de uma potência de 2 para que ele, digamos, valha na parte inteira do número. Se houvessem mais bits na mantissa que fizessem parte da parte inteira do número, nós usaríamos o expoente para deslocar esses bits e eles pudessem ser representados como a parte inteira do número, não na parte fracionária. Nesse segundo exemplo, o do 0,125, o sinal é 0, o expoente é menos 3 e a mantissa é aquela, 0, 0, 0. O expoente precisa ser menos 3, pois o 1 implícito, se o expoente fosse 0, ele seria apenas o número 1. Se o expoente fosse menos 1, esse 1 seria deslocado em uma posição à direita, ou seja, seria o número 0,5, ou seja, 1 sobre 2. Deslocamos 3, pois ele é o número 1 sobre 8, ou seja, 2 elevado a menos 3. Então, assim nós podemos representar corretamente o número 0,001. Temos alguns casos especiais dos números reais, como por exemplo o 0. O sinal pode ser 0 ou 1, o expoente é todo 0 e a mantissa também toda 0. Nesse caso nós temos duas representações para o número 0, mas assim mesmo. Nós temos também representação para o infinito positivo ou negativo. O sinal depende se é positivo ou negativo, 0 para positivo, 1 para negativo. O expoente é todo 1, ou seja, o valor máximo, e a mantissa toda 0. Temos também o NaN, ou Not a Number, que é uma representação usada, por exemplo, para resultado de uma divisão por 0 ou para números imaginários. Como, por exemplo, quando se faz raiz quadrada de menos 1. O computador devolve um Not a Number. O sinal ele é 0 ou 1. O expoente todo 1, como no caso do infinito, só que a mantissa é 0, 1 e o resto todo 0. Porque convencionou-se assim. Bom, este foi o fim da videoaula. E voltem sempre e vejam os próximos vídeos do PET. E é isso aí.